Bom, vamos lá. Semana passada nós estudamos sobre a estrutura literária do Apocalipse e eu coloquei algumas coisas importantes. Você que está assistindo vai se lembrar disso, tá? Algumas coisas importantes. E se você tiver alguma pergunta, o João Ricardo está aqui, nosso querido ancião está aqui, conectado. Você pode mandar as perguntas que ele vai estar passando para mim e para o pastor Eduardo as perguntas, ok? Então nós falamos sobre a estrutura do Apocalipse, que é fundamental você entender a estrutura do Apocalipse para estar livre de artimanhas, de falácias, de falsas interpretações deste livro tão especial. Quando você compreende a maneira como ele foi construído, como ele foi redigido, e se foi assim estabelecido, foi porque Deus estava no controle, fica mais fácil você ler o Apocalipse, fica mais fácil você entender o Apocalipse. E eu não sei se acontece isso contigo, mas eu lembro quando eu era pequeno, quando eu me tornei um juvenil, que eu tinha curiosidade, eu li o Apocalipse, mas eu lia e eu não entendia quase nada do Apocalipse. Eu lembro que depois comecei a participar de algumas séries evangelísticas, em que se falava do Apocalipse, mas ainda assim eu tinha dificuldade em compreender, ter uma noção mais clara do Apocalipse. Agora, quando eu aprendi a estrutura do Apocalipse, minha amiga, meu amigo, isso faz toda a diferença. E hoje você vai ser abençoado com isso. Você vai aprender. E se você não está com a Bíblia agora, pega agora, senão vai ser um pecado, tá? É um pecado. Pega a Bíblia agora, fica com a Bíblia, que nós vamos ler várias partes, nós vamos ver na prática como é que funciona a estrutura quiástica do Apocalipse. E eu vou fazer uma coisa muito doida agora, mas eu quero explicar para vocês como é que funciona o quiasmo, ou a estrutura quiástica, tá? De maneira bem prática. Para essa câmera aqui mesmo que eu estou olhando, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou fazer uma coisa meio doida aqui, ó. Vou me ajoelhar aqui. Eu quero que você imagine, agora, isso aqui, ó. Imagine que isso aqui é o livro do Apocalipse. É isso, abaixa para mim um pouquinho. Se você conseguir pegar toda aqui, ó. Toda essa parte aqui é a estrutura. Não precisa dar zoom, não. Pode deixar naquele ângulo maior, mais amplo, tá? Esse aqui é a estrutura do Apocalipse, ok? Então, nós temos aqui a primeira parte do livro. Deixa eu fazer lá para cá, né? Fica mais fácil. Que nós temos a primeira parte do livro. Começando aqui com o prólogo, tá? E aí nós temos todas as partes do livro, ok? Até que chega a última parte do livro. Então, aqui está o livro do Apocalipse. O que é a estrutura quiástica? A estrutura quiástica nada mais é do que uma maneira de se escrever em que esta parte daqui, ela está proporcionalmente ligada a esta parte aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa base daqui com essa aqui, ou seja, o início em conexão com o fim. Aí, a segunda parte, que vem aqui, está conectada com a penúltima parte. A terceira parte, conectada com a antepenúltima, e assim vai, até que chega no ponto central. E geralmente o autor coloca nesse ponto central a importância maior de toda a narrativa. Então, isso é a estrutura quiástica. E por que quiástica? Vem da palavra, da letra qui, né? Do grego, muito similar ao X. E você imagina se isso aqui fosse um X, tá? Então, você tem as duas bases e tem o ponto central. Essa parte combinando com essa com essa, essa com essa, essa com essa, e por fim, a parte central. Isso é estrutura quiástica, ou quiasmo bíblico. Se você entendeu, diga amém, tá? Escreva amém, entendeu? Tentei ser o mais lúdico possível, para que você pudesse entender o que é a estrutura quiástica. E nós vamos ver que o Apocalipse, pastor Eduardo, é um livro incrível, porque, entre outras coisas, ele tem essa estrutura, a estrutura quiástica, não é verdade? Que nós temos ali um prólogo, nós temos um epílogo, e depois as partes que vão fechando até que nós temos um ponto central, né? Qual a sua impressão ao estudar o Apocalipse e ver essa estrutura? O que você tem sentido ao estudar o Apocalipse, analisando essa estrutura, pastor Eduardo? O que a gente percebe é intencionalidade, a revelação e o poder de Deus para facilitar a compreensão daqueles que iriam ler o livro do Apocalipse. Considerando essa sua explicação, pastor, do paralelismo,
o primeiro ponto com o último, o segundo com o penúltimo, isso a gente encontra, por exemplo, no Salmo, o Salmo 27, ele tem exatamente essa estrutura. Espera pelo Senhor, no final ele diz espera pelo Senhor, e vai fazendo esse paralelismo. E nós encontramos isso no Apocalipse. Há uma palavra bem interessante, que eu descobri, hoje nós vamos estudar aqui sobre as 8 visões, né, pastor? Sobre as 8 visões. Então, essas 8 visões, pastor, se você considera aqui o prólogo e o epílogo, então, entre o prólogo e o epílogo, eu tenho 4 e 4, certo? 4 e 4, sendo a primeira ligada à 8ª, a segunda à 7ª, a terceira à 6ª, e assim a gente vai nessas 8 visões do Apocalipse. Há uma palavra aqui em um dos guias de estudo, eu fui até pesquisar. João utilizou de um artifício, pastor, chamado artifício mnemônico. Eu fui até pesquisar o que é isso. O que é artifício mnemônico? Por exemplo, quando você diz assim, ó, janeiro, fevereiro, todo mundo acho que aprendeu, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse é um exemplo de artifício mnemônico. Quando eu pego, por exemplo, uma fórmula tipo um acróstico, por exemplo, se eu pegar aqui o nome Roger, e eu quero decorar uma fórmula, ou um poema, não sei, eu posso pegar as primeiras letras, certo? Tipo um acróstico. O que é artifício mnemônico? É formar essa estrutura que facilite a visualização. Então, João, de uma forma, eu acredito, até sobrenatural, ou já havia esse artifício na escrita da época, João diz assim, eu vou usar o quiasmo, considerando que tem um prólogo e um epílogo, mas eu faço esse quiasmo para que esse artifício mnemônico, esse M mudo, né? Mnemônico, quando as pessoas virem essa estrutura das 8 visões, sendo que a primeira e a 8ª, a segunda e a 7ª, elas vão se relacionando, claro que existe a parte histórica e a parte escatológica, das 4 primeiras e as restantes. Mas é um outro recurso que tem a ver com o quiasmo também. Então o quiasmo se cruzando, aí, se interligando a parte inicial com a final, e esse artifício mnemônico que é de facilitar a compreensão. Quando você usa um acróstico, você usa esse artifício, que nem a gente deu o exemplo no início, janeiro, fevereiro, março, fica mais fácil. Me parece que João, me parece não, a estrutura do Apocalipse, ela tem essa estrutura de você visualizar, você consegue enxergar todas essas partes de uma forma muito clara.